E aí, pessoal, vou tentar aqui, certo, resumir sobre esse tema que, de certa forma, é fácil de entender, tá? Que é gota, tá bom? Gota, a gente lembra aí, eu botei esse pezão aí inflamado, certo? Que a gente lembra da podagra, aí, certo? Que é essa inflamação do dedão do pé, né? Que é o clássico de gota, assim, o que mais aparece. Mas, obviamente, que a gente também pode ter alterações a nível de cotovelo, de joelho, de tornozelo, tá? Mas o mais frequente é esse mesmo, um homem de meia idade, tá? De 35 anos, de 40 anos de idade, que tem lá já alterações nas suas concentrações de uricemia, certo? De ácido úrico, e ele acaba tendo aqueles fatores de risco, tabagista, tomar álcool, cerveja, certo? E tudo mais, e ele acaba desenvolvendo essa inflamação, certo? Por essa explosão dos cristais de ácido úrico que acabam sendo fagocitados pelos leucócitos aí, tá bom? Mas isso é só uma introdução para que você vá aí se familiarizando com o tema, certo? E eu vou tratar agora de começar falando sobre gota aqui, tá? Mas de forma geral, o que você tem que entender de gota? Eu só vou te dar um a mais aqui, tá? A primeira coisa é o valor normal de ácido úrico. O ácido úrico ele vai entre 3 a 7 miligramas por decilitro. Ou seja, maior a 7 miligramas por decilitro, você tem níveis elevados de ácido úrico, tá certo? E esse é um dos problemas aqui, tá bom? Então, e outras características gerais, tem que entender que é um processo, que é uma doença metabólica, que está relacionado com um processo crônico de hiperuricemia. Veja bem, o paciente ele pode ter cronicamente há muito tempo hiperuricemia e não desenvolver gota, tá certo? Mas a maioria dos pacientes, entenda isso que eu estou dizendo, a maioria dos pacientes tem quadros de hiperuricemia por muito tempo. Você tem um balanço entre uma parte tem que estar no sangue e outra parte está nas articulações de ácido úrico. Mas tem que ter um equilíbrio entre elas. Se você aumentar a concentração de ácido úrico que tem no sangue, esses ácidos úricos vão começar a passar para a articulação e se acumular a nível da articulação, certo? Formando os cristais. Esses cristais chegam um momento que eles explodem, certo? E acabam sendo fagocitados posteriormente aí por leucócitos, como a gente vai ver na fisiopatologia aqui, tá? Mas isso é só para você ir entendendo. Então, é um processo inicial de hiperuricemia e por isso é caracterizado como uma doença metabólica, certo? Como eu disse anteriormente, o mais clássico, o quadro mais clássico é a podagra, é a inflamação lá do dedão do pé, tá bom? Mas como eu falei anteriormente também, você também pode ter alterações no cotovelo, no joelho, no tornozelo, certo? Aquela formação dos tofos gotosos, tá bom? Obviamente que na maioria das vezes a gente tem as crises gotosas, né? Que é aquela clássica inflamação da podagra lá embaixo, tá bom? De forma para você entender aqui um pouco da fisiopatologia, tá? Eu tentei resumir alguns desenhos que eles não estão muito bem feitos, mas é para você entender. Então, vamos supor que isso aqui seja um vaso sanguíneo, certo? Aqui está passando sangue. Tem uma quantidade X entre 3 a 7 miligramas por decilitro de ácido úrico, tá certo? Rodando no sangue. Assim como na articulação também tem ácido úrico. Só que esses valores eles estão em equilíbrio. Eles estão em equilíbrio, ou seja, está entre 3 e 7 miligramas por decilitro no sangue e o equilíbrio da articulação, que também tem pouquinho ácido úrico lá. Só que esse paciente, é um paciente tabagista, é um paciente que toma cerveja aí quase todos os dias ou semanalmente, certo? De forma crônica já. Aí ele começa a ter, ou um paciente que toma hidroclorotiazida, por exemplo, tá certo? Que a hidroclorotiazida, ela altera também a uricemia do paciente, tá bom? Mas enfim, ele começa a ter uma exacerbação de ácido úrico a nível vascular, tá bom? Da uricemia, que são valores maiores a 7 miligramas por decilitro. Só que em um primeiro momento, tá tudo bem. Esse ácido úrico começa a passar e se acumular nas articulações, tá certo? O grande problema tá quando o paciente sofre algum trauma,
ou quando o paciente tem essa alteração no equilíbrio, que é uma dessas duas causas, a primeiro momento você tem uma quantidade de ácido úrico no sangue e uma quantidade de ácido úrico a nível articular. Essa quantidade de ácido úrico no sangue aumenta e começa a passar para a articulação. A articulação vai, o paciente tem todos os fatores de risco, começa a aumentar os valores de ácido úrico também na articulação. Aí o paciente sofre um trauma. E eu estou falando das alterações no equilíbrio, ou seja, você tem uma alteração no equilíbrio de ácido úrico intraarticular e intravascular, tá certo? O paciente sofre um trauma, ou o paciente então tem uma alteração no equilíbrio, o que acontece é que dentro dessa articulação começa a haver um processo inflamatório. Um processo inflamatório desencadeado pelo quê? Eu tenho um montão de cristais de ácido úrico sendo formado, por quê? Porque eu tenho um acúmulo de ácido úrico intraarticular. Esse acúmulo de ácido úrico intraarticular exacerbou, passou o limite. É uma alteração no equilíbrio. Então ele começa a formar cristais. Quando ele começa a formar cristais, vem os leucócitos, imagine que esses pontos brancos que eu botei aí são os cristais de ácido úrico, certo? E esses verdes aí são os leucócitos. Esses leucócitos começam a fagocitar, certo? Esses cristais de ácido úrico, certo? Que de certa forma eles são anteriormente cristais, mas eles com o trauma ou com a alteração no equilíbrio, não se sabe bem o porquê, mas eles explodem e começam a formar microestruturas. E essas microestruturas são as fagocitadas pelos leucócitos. E se tem leucócito, começa a gerar o quê? Um quadro inflamatório. Ou seja, a nossa crise gotosa. Obviamente, veja bem, eu estou falando de crise, é um quadro agudo. Tá? Nós podemos ter já quadros crônicos quando o paciente tem várias crises, não trata bem ou está aí no meio termo, certo? Ou tem crises repetidas. E aí ele começa a formar os TOFs gotosos aí, certo? As alterações já estruturais mesmo, tá? Mas o que eu tô falando agora é da crise gotosa, esse processo inflamatório. Então tenta entender esse passo a passo aqui. Eu sei que eu falei demais, mas foi de propósito, porque você tem que entender isso daqui para você entender a conduta frente a esse paciente. Ou seja, se a alteração no equilíbrio, a alteração na concentração do ácido úrico é causa dessa formação dos cristais de ácido úrico, poxa, eu não vou poder dar um remédio para o paciente que em crise eu diminuo a concentração de ácido úrico. Por quê? Porque eu vou estar favorecendo a formação de cristais, como o alopurinol, por exemplo, que diminui a síntese, certo? De formação do ácido úrico, ou como a benzobromarona, certo? Que ele é um uricosúrico, por exemplo, tá certo? Que diminui também as concentrações de ácido úrico. Então, a alteração no equilíbrio, veja bem, é tanto aumentar a concentração de ácido úrico quanto diminuir, tá bom? Isso tudo pode, num paciente que tem hiperuricemia elevada, isso tudo pode desencadear esse quadro completo que eu falei anteriormente, certo? Agora, entendido o passo anterior, a gente vai falar do quadro clínico, que é geralmente o quê? Um homem de meia idade entre 35 e 45 anos de idade, certo? 30, 45 anos de idade, tá? Etilista, tabagista, na sua maioria, em sua maioria, tá? Por quê? Porque favorece o aumento de concentração de ácido úrico aqui, tá certo? E ele apresenta dor forte e sinais flogísticos, que é o quê? Hiperemia, dor, calor, rubor, perda de função, tá? Aquele clássico dos pilares dos sinais flogísticos aí, tá bom? Só resumir aqui. Dor, calor, rubor, hiperemia, certo? Falta de função aí, tá bom? Mas ele chega com essa dor forte e essa localização inflamada, como eu disse, a principal é lá no dedão do pé, mas você também pode ter em tornozelo, joelho. Sempre a gente tenta palpar, certo? Por quê? Porque palpando você vai saber se o paciente tem dor, você vai saber se está com calor a zona, certo? Com aumento de temperatura. Hiperemia, você observa se está com vermelhidão justo em zona articular, tá certo? Outro detalhe aqui é que você pode começar, quando você tiver doença já grave, com muitas repetições ou maltratada, certo? Já a formação dos tofos gotosos, que você já começa a acumular ali aqueles cristais, certo? Gerando modificação de estrutura, tá bom?
Então a gente tem aqui, certo? O clássico, eu repeti esse pezão aqui para você ter ideia, certo? De como é que é e você guardar aí na memória fotográfica aí, tanto o passo a passo que eu tô te dando, quanto a imagem aqui, tá bom? Mas o diagnóstico em si, o diagnóstico definitivo, você tem que entender que eu tô com suspeita diagnóstica. Na suspeita diagnóstica, eu já posso tomar minha conduta frente ao paciente. Agora, se a questão de prova ou se alguém te pergunta como eu dou o diagnóstico definitivo, a resposta é a seguinte: frente a uma suspeita de gota, eu tenho que realizar punção articular. Eu tenho que realizar a artrocentese. E o que eu vou observar aqui na artrocentese são cálculos no interior de leucócitos, certo? Que eles vão apresentar birrefringência negativa sob luz polarizada, tá bom? Então você vai observar aqueles cálculos dentro do interior dos leucócitos, como eu disse anteriormente. Você já entende isso com a própria fisiopatologia. Os leucócitos vão fagocitar aqueles cálculos, certo? E aí vai ter birrefringência negativa sob luz polarizada. Pronto. É basicamente isso que você vai observar aqui. Você comprova o seu diagnóstico aí. Mas veja bem, a conduta ela pode ser independente. Você pode dar o diagnóstico clínico, certo? Em pacientes mais avançados, você pode solicitar uma radiografia aqui, tá? Você vai observar lá quando você já tem calcificação, tá certo? Destruição, você já tem cristais de ácido úrico lá, tá certo? Você pode observar na radiografia, mas em resumo, é isso daqui que você tem que saber, tá certo? Bom, a conduta frente à crise, certo, do nosso paciente, e aqui eu vou tentar atualizar alguns conceitos contigo, tá certo? Mas a primeira coisa é o quê? Eu tô frente à crise. Eu tenho que dar anti-inflamatório para o paciente, anti-inflamatório via oral, tá certo? Anti-inflamatório de administração via oral. E aqui entra os anti-inflamatórios não esteroidais, naproxeno, diclofenaco, certo? O próprio ibuprofeno pode ser também. E colocação de gelo local. Aqui você pode, então, por exemplo, tem os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Os corticoides também podem ser utilizados. Os corticoides aumentam aqui, certo? Porque eles tanto podem ser, por exemplo, a prednisona via oral ou a metilprednisolona aí, certo? Ou a prednisolona, perdão, intramuscular, tá bom? Ou a betametasona intramuscular aqui, tá bom? Ou a dexametasona de administração intramuscular, tá certo? A prednisona via oral, você pode falar da betametasona aí, que é aquela beta 30, né, que a gente conhece de administração intramuscular. A questão é que, além desses anti-inflamatórios, eu posso ou não associar, certo? A colchicina. Eu vou só abrir um parêntese, eu não botei aqui, tá? Eu acho que ele vai aparecer no final, mas assim, eu vou só abrir um parêntese já contigo e já te explicar isso. Que eu posso associar a esses AINES, certo? Ou a esses corticoides, a utilização da colchicina. Lembra que o que a colchicina faz é inibir, certo? Aqueles leucócitos que estão no interior da articulação. Então, ele evita o processo inflamatório. Ele atua como um anti-inflamatório, mas o mecanismo de ação dele é justamente inibindo aqueles anti-inflamatórios que estão no meio intraarticular, certo? E evitando que eles fagocitem os cristais, logo eles evitam a inflamação, tá bom? Então você pode associar aqui. E a segunda pergunta é, tá, uma vez que eu trato a crise, eu tenho que gerar uma solução para a minha uricemia. Porque o paciente pode estar com hiperuricemia. E a pergunta é, eu posso, em crise, administrar alopurinol? A resposta inicial e correta, tá, é que alopurinol, certo? Tá aí, eu botei a colchicina, mas eu já expliquei anteriormente, tá? Alopurinol, de forma geral, veja bem, eu não administro. Eu não vou administrar. Tá certo? Ou seja, no geralzão, de forma isolada, veja bem, eu não posso, na crise gotosa, administrar alopurinol sozinho aqui, tá? De forma isolada. Por quê? Porque, cara, alopurinol, ele inibe a síntese de ácido úrico,
Se eu inibo a síntese de ácido úrico, eu estou diminuindo a concentração de ácido úrico. Logo, mas isso não faz sentido, Divac. Se eu estou diminuindo a concentração de ácido úrico, era para eu melhorar o paciente. Não, eu te disse que qualquer alteração no equilíbrio, seja para cima ou para baixo, certo? Ela pode precipitar mais ainda aquelas concentrações de ácido úricos no meio intraarticular, e isso pode favorecer a formação de cristais, certo? De ácido úrico, tá certo? E aí vai exacerbar mais a situação do paciente. Mas veja bem, tem um detalhe que eu quero te falar aqui, que em conceitos atuais, veja bem, conceitos atuais, a resposta seria: posso utilizar ácido úrico? Depende. A resposta é depende. Depende de quê? Depende de, se for isolado, eu não posso. Se for isolado, o paciente está com crise gotosa e eu passar só ácido úrico para ele, só halopurinol para ele, certo? Não pode. Sozinho não pode. Agora, veja bem, eu não escrevi no slide, mas eu vou te falar. Se você tiver o paciente certo? Ele estiver sob tratamento anti-inflamatório pesado aqui, ou seja, a utilização já de AINES, está utilizando o naproxeno, o cetoprofeno, o ibuprofeno, e também está utilizando corticoide, a prednisona via oral, ou aplicou a betametasona já no paciente, a beta-30 intramuscular, certo? A dexametasona, tá bom? Se o paciente estiver sob uma ação anti-inflamatória pesada, e essa associação dos anti-inflamatórios, aí sim, veja bem, é exceção, aí sim eu posso associar a utilização do halopurinol nesse primeiro momento, porque ele vai estar anti-inflamando. E eu posso também estar utilizando a colchicina, tá? Eu posso também estar utilizando a colchicina e ela vai me favorecer isso. Então, em conceitos atuais, e eu vou botar uma pergunta disso, não aqui, mas na área de perguntas, certo? Num vídeo de perguntas, eu vou botar uma pergunta que trata justamente desses conceitos atuais, tá certo? Que você pode utilizar o halopurinol, mas o paciente tem que estar sob a utilização de anti-inflamatórios aí pesado, que seria AINES associados com corticoide e a colchicina, certo? Com ou sem a colchicina, tá bom? E aí você pode associar, tá bom? Então guarda esse detalhe na tua cabeça e guarda que de forma isolada você não pode utilizar o halopurinol, tá bom? A administração dos anti-inflamatórios ela é via oral mesmo, tá? Ela não é intraarticular, tá bom? E você vai administrar via oral mesmo no paciente aqui, ou intramuscular no caso dos corticoides aí, tá bom? Então, de forma isolada, nunca você pode usar, tá bom? Bom, voltando aqui, certo, a essa parte da conduta, tem um terceiro passo, tá bom? Tem um terceiro passo que é, tudo bem, o paciente estava em crise gotosa, eu tratei a crise dele e ele melhorou. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer a profilaxia pós-crise. Veja bem, lá na fisiopatologia, eu te falei que frente a um trauma, certo? O paciente pode desencadear um quadro de crise gotosa. Então, cara, eu tenho que dizer primeiramente para esse paciente, poxa, vamos evitar os traumas. Usa tênis lá mais protegido, se for dar uma caminhada, ou faz exercício com menos intensidade nesse momento aí, tá bom? Mas o que importa a gente aqui é a utilização da colchicina. Veja bem, eu explico novamente. A colchicina, você vai inibir aqueles leucócitos que estão no meio intraarticular. Se você inibe os leucócitos que estão no meio intraarticular, você vai evitar com que eles fagocitem, certo? Aquelas estruturas cristalinas de ácido úrico que estão lá. Logo, eu evito a inflamação. É isso que a colchicina faz, tá bom? E associado isso à redução de uricemia aqui, a redução de uricemia, beleza? E eu posso ter duas formas de reduzir a uricemia. Eu botei aqui por escrito, tá? Você pode reduzir a síntese utilizando o halopurinol, tá bom? O halopurinol aí, como eu falei anteriormente.
tá bom? Sempre nos quesitos que eu falei anteriormente, só que tem que ter cuidado com a utilização dele aqui. O paciente tem que estar sob a utilização aí da colchicina ou dos anti-inflamatórios, tá bom? Não nesse momento pode utilizar mesmo porque o paciente já passou a crise, o problema está na crise, tá bom? O problema do halopurinol principalmente está na crise. Aqui, você utilizando a colchicina, você pode associar ele, tá bom? No pós-crise, o paciente já melhorou, tá certo? Para você controlar os níveis de ácido úrico do paciente. Ou você pode aumentar a perda, que são os uricosúricos aqui, como a probenecida ou a benzobromarona aí também, tá bom? Você pode utilizar esses uricosúricos aí. Só um detalhe, que em casos refratários, ou seja, aquela crise gotosa que melhora ou volta ou que não melhora, passa muito tempo, mesmo utilizando toda essa carga de medicação, a ideia é utilizar um inibidor de isoleucina 1, tá bom? Como, aí eu botei aí o nome, certo? Anakinra ou canakinumab, aí que eles inibem a isoleucina 1 e evitam o quadro inflamatório do paciente, tá certo? Então, só para fechar, eu vou te dar um detalhe, que é a cerejinha do bolo, como sempre, certo? Que é a não utilização dos diuréticos tiazídicos a partir do paciente que tem o diagnóstico, certo, de gota. Cara, não pode dar diurético tiazídico, hidroclorotiazida, clortalidona, tá bom? Porque essas drogas alteram o equilíbrio de ácido úrico. Gerando essa alteração no equilíbrio de ácido úrico, eu vou favorecer aí a precipitação dos cristais de ácido úrico. Logo, vai formar o tofo gotoso, tá bom? Então, contraindica a utilização de diuréticos tiazídicos. Repito quais? A hidroclorotiazida ou a clortalidona, principalmente a hidroclorotiazida. Então, naqueles pacientes que têm hipertensão arterial, tá? E eles estão baixo a utilização, certo? Sob a utilização de hidroclorotiazida e evoluem, por exemplo, com um quadro de gota, cara, você tem que trocar essa medicação dele. Você tem que utilizar somente o IECA ou os BRA, certo? Os bloqueantes receptores de angiotensina 2, a losartana, por exemplo. Lembra que você nunca associa IECA e BRA, tá bom? Ou seja, você não pode associar um captopril com a losartana, não, tá bom? Você não associa, você escolhe um ou outro, tá bom? Você pode utilizar os antagonistas cálcicos, tá? A nifedipina, a amlodipina, por exemplo, tá certo? Mas você tem que trocar esse diurético tiazídico aqui do paciente. Então, pessoal, para fechar aqui, tá certo? Eu espero que eu tenha sido claro, tá bom? Qualquer dúvidas, vocês deixem aí nos comentários que eu vou estar alerta aí para responder, tá bom? Valeu e tchau.